Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui para fazer um react aqui de um vídeo do Rodrigo Silva. Claro, a gente não pegou ele inteiro, né? São 1 hora e 21 de conteúdo. A gente vai pegar só uma parte que ele responde uma questão bem importante, que a gente tem que se atentar mesmo quanto a isso. E a pergunta foi, se vocês não colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, por que Ellen White está presente no voto batismal? E a gente vai acompanhar. Tem muita gente que falou que a resposta dele foi muito boa, mas eu estou aqui para avaliar em tempo real, aqui para ver o que ele está dizendo. Se precisar acrescentar alguma coisa, a gente acrescenta. Se não, você vai falar muito bom, é isso mesmo, parabéns. Né? Quem dera, né? Eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para chegar a metade do que o Rodrigo Silva é como teólogo, né? E particularmente claro, ele não acerta sempre, às vezes ele fala uma outra coisa equivocada, mas creio que de modo geral ele é um excelente arqueólogo, contribui muito para a teologia e é uma pessoa, assim, pelo pouco que conheço, uma pessoa maravilhosa, que tem uma história de vida comovente, com a qual eu me identifico muito. Mas, deixando de lado os elogios e apresentações, vamos começar o vídeo e ver o que o Rodrigo Silva responde, tá bom? Vamos ver se o volume tá bom aqui. Beleza, vamos lá. Calvinista ou wesleyana, não estou querendo dizer que eles não são bíblicos, mas, veja, eles chamam de wesleyana. E nós não temos teologia whiteana. Mas eu sei que alguém pode falar assim, Rodrigo, mas se é assim como você está falando, se Ellen White não está no mesmo nível da Bíblia, se ela não é um acréscimo à Bíblia Sagrada, por que razão que vocês colocam no voto batismal de vocês o dom de profecia? E o voto batismal diz realmente isso aqui, olha, as escrituras revelam o dom de profecia, que os dons do Espírito Santo é a profecia. Tá bem pequenininho para mim aqui, viu, gente? Por isso que eu tô lendo com dificuldade. Esse dom, se Laura quiser ir lendo aqui, eu vou repetindo. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele se manifesta no ministério de Ellen White. E seus escritos com autoridade. Que provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma. Eu não sei se vocês estão ouvindo a Laura ler. Ensino e experiência. Se a voz da Laura não está saindo, vocês estão lendo aí, tá bem? Aí, Rodrigo, você mesmo está admitindo, olha, se Ellen White está ali na profissão de fé, ela está no pé de igualdade da Bíblia? Não. Deixa eu explicar a vocês por quê. Em primeiro lugar, isso aqui é de Roger Kuhn, que foi secretário do White State nos Estados Unidos. Isso aqui está inclusive na página do White State, que é o órgão oficial dos escritos de Ellen White. Crença no dom de profecia de Ellen White. O Roger Kuhn, ele explica que há um debate na igreja adventista se Ellen White deveria constar na profissão de fé ou não. E ele coloca bem claro com fontes o seguinte: quem é contra colocar Ellen White ali nos estatutos da profissão de fé? A própria Ellen White, os próprios pioneiros do adventismo. Ellen White falou, eu não devo ser critério para a filiação de alguém na igreja adventista. Se ela mesma falou isso, por que em alguns votos batismais constam? É porque alguns entendem que há uma diferença entre a filiação ao movimento e a salvação. Eu vou explicar para você. O que é a profissão de fé que você faz quando batiza na igreja? É um documento público que você fala que está concordando com todas as doutrinas daquela igreja, com todos os ensinos daquela igreja. Então, na profissão de fé, constará coisas que não são necessariamente um passaporte para o céu. Então, temos que diferenciar a minha conversão a Jesus da minha profissão de fé na igreja XYZ. Não entendi, Rodrigo. Eu vou explicar para você dando 2 exemplos. Os irmãos da Assembleia de Deus vou pedir licença a vocês e vou adicionar no palco aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus explica que esse credo deles, a declaração de fé, é uma forma que a pessoa, no ato do batismo na Assembleia de Deus, ele determina perante todos ali que ele está se tornando um cristão assembleiano.
Então, por exemplo, ali na declaração de fé da Assembleia de Deus diz que, deixa eu ver se tem aqui no próximo, cremos, aqui ó, coloca que ele crê na necessidade, da possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível na volta de Jesus. E o número 11, cremos no batismo com o Espírito Santo conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado por evidência física de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Veja bem, pela profissão de fé da Igreja Assembleia de Deus, um presbiteriano teria problema, porque ele é cessacionista. E quem não fala línguas? E quem não acredita que o espírito de profecia existe até hoje? Ele está perdendo a salvação? Não. Então vem cá, Rodrigo, vamos raciocinar comigo. Raciocina comigo. Uma pessoa foi batizada numa igreja presbiteriana cessacionista, correto? E o outro foi batizado na Assembleia de Deus. Aquele que foi batizado na Assembleia de Deus, perante todo mundo, ele falou: eu creio no batismo com o Espírito Santo com o dom de falar em línguas. E é batizado. O presbiteriano não crê nisso. Qual dos dois batismos Jesus aceitou? O do presbiteriano ou do assembleiano? Para a salvação, os dois batismos são válidos. Mas a diferença da profissão de fé do presbiteriano e do assembleiano é apenas porque ele está demonstrando publicamente que ele faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto o outro está demonstrando publicamente que ele faz parte da Assembleia de Deus. Por isso que para o primeiro, ele vai ter que declarar publicamente que ele acredita no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar línguas. E o segundo não vai ter que declarar isso. Simples assim. Por isso que uma coisa consta na profissão de fé de um e não consta na outra. Ou seja, separa. Profissão de fé é diferente de conversão a Jesus. Tanto é que é diferente que você pode ter uma profissão de fé na igreja X e ainda assim não ir para o céu. Vou dar outro exemplo. Agora, já que eu citei os presbiterianos, vou pedir licença a eles. Essa aqui é a profissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Profissão pública de fé. A igreja presbiteriana, quando vai batizar uma pessoa, tem a pessoa que ela foi batizada às vezes na infância, então ele é membro pleno, não é membro pleno, tá certo? Ele só vai se tornar membro pleno depois que ele passar pelo batismo nas águas e ele também fizer a profissão pública de fé. Um membro não pleno é aquele que foi batizado na infância, ele está lá na igreja, mas, por exemplo, ele não sei se pode ou não participar da comunhão. E olha o que a igreja presbiteriana coloca na profissão de fé dela. Eu destaquei. O credo também reafirma... me ajuda a ler, meu bem? O cristão também reafirmará. Também reafirma uma vida santa e se submete à igreja presbiteriana local, às suas autoridades, ao seu ensino, ao seu governo, à sua disciplina. Para você batizar na igreja presbiteriana, você tem que fazer uma declaração de fé pública que você reafirma uma vida santa, submetida à igreja presbiteriana local, à autoridade da igreja presbiteriana local e à disciplina da igreja presbiteriana local. Veja bem, isso significa que a igreja presbiteriana é uma seita? Alguém pode falar, não, mas eu não tenho que me submeter a uma igreja, ao CNPJ, eu tenho que me submeter... E detalhe, né, fala que a igreja, a crença no dom de profecia e tal, né, ninguém chama a igreja Assembleia de Deus de seita, né, porque acredita no dom de profecia ainda em vigor, né. É engraçado esse duplo padrão, né, que se utilizam. Meter a Jesus. Eu sou batizado em nome de Jesus, não em nome da igreja presbiteriana. Não, meus irmãos. Quando a igreja presbiteriana coloca uma profissão de fé, isso significa simplesmente que os presbiterianos são uma igreja séria e organizada, não uma bagunça. Quando a igreja Assembleia de Deus coloca uma profissão de fé, significa que ela é uma igreja séria, organizada e não uma bagunça. Não é chegar a grila que eu quero me batizar, não. A partir do momento que você se batiza e se torna membro daquela igreja, você tem que ser comprometido com a característica teológica daquela igreja. Ficou claro isso para você? Então, profissão de fé não tem nada a ver com conversão. Se fosse com conversão, a igreja presbiteriana tinha tirado a profissão de fé dela o compromisso do indivíduo de se submeter à autoridade da igreja presbiteriana. Não, ele tem que submeter à Bíblia. Não foi Calvino que subscreveu com Lutero a ideia do sola escritura? Então isso tinha que ser tirado do compromisso da declaração de fé presbiteriana. Ou seja, profissão de fé é apenas uma demonstração pública que você aceita
os modos de ensino daquela igreja. Sendo assim, alguns teólogos adventistas compreendem que, uma vez que a igreja adventista reconhece que o Espírito de Deus tomou Ellen White com o espírito de profecia, porque somos continuistas, assim como 60% das igrejas evangélicas, sendo assim, nada mais justo do que, durante a profissão de fé, o indivíduo dizer: eu acredito que o espírito de profecia foi também manifestado nos dons de Ellen White. E não que Ellen White é um ponto de comunhão com a igreja, assim como crer no Espírito Santo é um dom de comunhão. Não. Tanto é que, isso aqui é oficial, você pode checar o que eu estou falando. Se um adventista parar de acreditar no dom profético de Ellen White, ele não pode ser eliminado da igreja por causa disso. Mas se um adventista negar a Trindade, ele não vai mais poder continuar sendo adventista. Se um adventista negar que Jesus é Deus, ele não vai poder continuar sendo adventista. Mas se um adventista falar: não creio mais em Ellen White, ele continua sendo adventista. Ninguém vai excluí-lo da igreja. Esclarecido, então? Agora, repito, ela não é Bíblia, ela não está no mesmo patamar da Bíblia. Ela foi inspirada com os profetas bíblicos, mas por uma função completamente diferente. Isto não faz, a meu ver, da igreja adventista uma seita. Encerrando por aqui as falas dele, né? Gostaria de fazer um adendo, inclusive aqui, pegando algumas citações bem interessantes, citações da própria Ellen White, né? Ellen White era contra a crença nela como requisito para ser membro da IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na última visão que me foi dada em Battle Creek, vi que uma atitude insensata estava tendo lugar em, aí ela não coloca o lugar, né? Citação de Ellen White, tá? Com respeito às visões, quando por ocasião da organização da igreja ali, havia alguns aí não coloca o nome do lugar, que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros havia que não lhes faziam nenhuma oposição, contudo não ousavam assumir atitude definida ao seu respeito. Alguns eram céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, bem como as consequências desastrosas que dela decorreram, exerceram sobre a causa em Wisconsin uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de visões. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possuem conhecimento pessoal da sua influência. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membro da igreja. Entendeu? Então aqui, né, essas pessoas que ali estavam com um certo ceticismo em relação às visões, né, por causa de falsas visões fanáticas e tal, aqui está muito claro, elas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. Se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenha um bom caráter cristão. O irmão G se propôs a não receber na igreja ninguém que não cresça na mensagem do terceiro anjo e nas visões, que é as visões de Ellen White. Essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. Elas não ousavam unir-se à igreja temendo comprometer-se com quem não compreendiam nem criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328 e 329. Então aqui a gente vê uma citação de Ellen White, que as pessoas não devem ser afastadas por terem dúvidas ou serem céticas em relação ao seu dom de profecia. Ela própria faz essa afirmação, né? Olha aqui, revelou-se que alguns, especialmente em Loa, fazem das visões uma regra pela qual medem tudo e adotam uma postura que meu marido e eu nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. Olha só, não devem ser pressionadas. Você tem que crer em Ellen White, você só pode batizar se crer em Ellen White. Não. A própria Ellen White era contra isso, né? Mas o engraçado é que, de repente, dependendo para quem você falar isso,
essa pessoa vai te acusar de que não está crendo no dom de profecia, sendo que você está usando o trecho da própria Ellen White dizendo isso, né? Isso que é engraçado. É irônico isso. Aí tem outra parte aqui. A atitude a ser tomada com relação a elas está delineada no primeiro volume dos Testemunhos, página 328, 329, 328 e 329. Ela citando a mesma citação que eu li agora. Espero que todos leiam o que ali se acha registrado. Em loa, a conduta de alguns que não estão familiarizados comigo não foi cuidadosa e consistente. Os que não estavam habituados às visões têm sido tratados do mesmo modo que os que tiveram muita luz e experiências com respeito a elas. De alguns foi requerido que apoiassem as visões, quando não poderiam fazê-lo de sã consciência. Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, o que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com discrição e misericórdia. Testemunhos, volume 1, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383. Então aqui, ela deixa muito claro, né, que a questão tem que ser tratada com misericórdia, com discrição, né? Então, pessoas que acabam de entrar para a igreja, acabam de conhecer a verdade bíblica, serem pressionados a crer em Ellen White, no ministério profético dela, né? Não podem ser tratadas igual pessoas que têm um baita conhecimento. E aqui fala assim, ó, que alguns... foi requerido que alguns apoiassem as visões, mas eles não tinham toda a convicção ainda. Eles não estavam 100% convictos de que Ellen White era uma profetisa verdadeira, que suas visões eram verdadeiras. Então eles não podiam aceitar ali, senão eles não estariam sendo sinceros, né? Não estariam sendo sinceros. E por conta disso eles eram pressionados. Mas Ellen White, nessas duas passagens aqui, se você quiser consultar, não precisa acreditar no que eu estou falando não, vai lá. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328 e 329, e Testemunho para a Igreja, volume 1, página 383. Aí você vai ver aqui que a própria Ellen White diz que não é para ficar pressionando a pessoa, é o critério de batismo, é o critério de fidelidade da pessoa, senão ela não é fiel, senão ela é contra a igreja adventista, não pode ser membro porque ela não está crendo em Ellen White. A pessoa acabou de entrar na igreja e não é fácil. Tem pessoas até hoje, eu mesmo, até hoje tenho algumas dúvidas em relação a uma outra coisa sobre Ellen White. Eu não sou 100% esclarecido de tudo. Eu aprendi muita coisa, mas eu não sei de tudo. Eu tenho 30 anos de adventismo. Como é que eu posso exigir uma compreensão completa, exigir uma crença completa ali de uma pessoa no ministério profético de Ellen White? Sendo que há pessoas de muitos anos de igreja que têm dúvidas ainda. Algumas procuram aqui no canal, inclusive. Eu concordo com o que o Rodrigo Silva falou, fazendo alguns adendos aqui dos textos de Ellen White, mostrando aí que ela mesma não era a favor de colocar ela ali como um critério para batismo, né? E é isso. Eu acho que não tem muito mais o que ser falado, tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Você que quer adquirir nossos livros aí para ajudar o nosso canal, vou deixar o link embaixo. Você também pode adquirir um curso de teologia se você quer aprofundar os seus conhecimentos teológicos. Tem um link aí. Se você quiser fazer uma doação para esse canal, vou deixar o Pix aí na descrição também, tá bom? Deus abençoe você e até mais.